Você quer uma pessoa que é casada. Esqueça, Deus não vai destruir um casamento para construir outro. Deus não vai fazer isso. Isso é Satanás quem faz, não Deus. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo deste canal. E se você ainda não me conhece, eu sou Daiane Marcesac, sou pregadora da Palavra de Deus e terapeuta cristã. Se você não é inscrito, não é inscrita no meu canal, se inscreva para que você entre na minha corrente de oração, porque todos os dias eu estou orando pelas pessoas inscritas aqui neste canal. Então, se inscreve, ativa o sininho também para você não perder nenhum vídeo que eu publico aqui. E o tema da mensagem de hoje é o que fazer quando você não sabe o que fazer. Você está aí se perguntando, Deus, o que é que o Senhor quer que eu faça? Para qual caminho que eu tenho que seguir? O que eu tenho que fazer? Você está desse jeito aí, né? Eu sei, porque eu também já passei por isso. Eu lembro quantos vídeos eu procurei no YouTube que me dessem um direcionamento, uma resposta do que fazer, para qual caminho seguir, porque eu estava perdida, eu não sabia o que fazer. E na época eu tive um direcionamento e foi um direcionamento certo. E é isso que eu quero passar para você hoje. O que fazer quando você não sabe o que fazer? Eu quero trazer uma palavra que está lá em Isaías 55, no versículo 9, que diz assim: Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Por isso que muitas vezes você se sente perdido, porque os caminhos de Deus são muito melhores e muito maiores do que os seus. Os pensamentos de Deus não são os seus pensamentos. Deus já viu o seu futuro e Ele sabe qual caminho é melhor para você. E lá em Jeremias 29:11 diz que Deus quer nos dar o fim que nós desejamos. Vê se pode isso. Porque é Ele que opera em nós tanto o querer quanto o executar. Então, tudo isso que está acontecendo na sua vida tem um fim. É para te dar o fim que você deseja. Só que nós, seres humanos, nós somos falhos, nós achamos que nós sabemos qual é o melhor caminho. Mas não. Deus é quem já viu o seu futuro e Ele sabe por qual caminho você deve ir, por onde Ele tem que guiar você, quais são os problemas e os desafios que você precisa enfrentar. Então, o que fazer quando você não sabe o que fazer? Eu vou trazer mais um versículo, porque como todas as respostas estão na Bíblia, isso também está na Bíblia. Está lá em Provérbios 3:5, que diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua própria capacidade e entendimento. Então, o que fazer quando você não sabe o que fazer é confiar totalmente em Deus e parar de perguntar: Deus, o que que eu tenho que fazer? Por que que eu estou passando por isso? Por que que eu estou perdido? Pare, você já foi encontrado. Deus já te encontrou, Deus já te escolheu. Simplesmente agora o que Ele quer é que você confie nele, se afaste de todo mal, de todo pecado, de tudo aquilo que é errado e simplesmente continue fazendo o seu melhor, olhando para Deus. Não olhe para as tempestades, não olhe para os gigantes, porque se Davi tivesse olhado para o tamanho do gigante, ele jamais teria enfrentado o gigante, mas ele olhou para o tamanho de Deus, para aquilo que Deus podia fazer. Você pode não estar entendendo nada, mas o que você tem que fazer é falar para Deus: Deus, eu não estou entendendo nada, mas eu confio no Senhor e obrigada por tudo, até pelo que eu não entendo. Eu confio em Ti, eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que tudo isso que está acontecendo na minha vida é para o meu bem, porque como diz lá em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E a Bíblia também diz: em tudo dai graças. Então agradeça.
Agradeça sem entender nada mesmo. É isso que Deus quer de você, o seu coração 100% entregue a Ele. Quando você caminha com Deus, a sua confiança tem que estar em Deus. E Deus remove todas as suas bases de segurança para que você confie somente nele. Você tem um pai que pode todas as coisas. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos em Deus. Então, independente das circunstâncias que você está vivendo, é Deus, eu confio em ti. Eu não estou entendendo nada, mas eu confio em ti. Fala agora isso, coloca a mão no seu coração e fala: Deus, eu não estou entendendo nada, mas a minha confiança está em ti. Eu confio no Senhor, que o Senhor sabe o que é melhor para mim. Então eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo, buscando o Senhor de todo o meu coração, te honrando, te engrandecendo, fazendo o meu melhor no trabalho, no relacionamento. E o impossível é o Senhor que vai mover. Eu não preciso entender. Entenda que você não precisa entender. Você só precisa confiar. Confiar que todas as coisas estão contribuindo para o seu bem e que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou no coração do homem são as coisas que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam e que Deus vai te dar aquilo que tanto o seu coração deseja. A palavra mesmo diz: deleita-se no Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. É claro que se esses desejos não forem desejos que vá contra a palavra de Deus. Deus não vai te dar algo que é ilegal, que é imoral, ou, por exemplo, você quer uma pessoa que é casada. Esqueça, Deus não vai destruir um casamento para construir outro. Não é isso, tá? Deus não vai fazer isso. Isso é Satanás quem faz, não Deus. Mas entenda que se aquilo que você deseja é para edificação da sua vida, da vida de outras pessoas, Deus também deseja isso para você. Só que Ele sabe que Ele precisa construir a sua casa em rocha, para que você tenha estrutura para aguentar chegar no topo. Porque uma casa que começa sem fundação, ela é levada pelo vento. Deus está construindo a sua casa em rocha e não em areia. Então, por isso que tantas coisas estão acontecendo na sua vida. Tudo isso está fazendo você ficar mais forte, você ter mais fé. E a palavra também diz que você tem que se alegrar quando você sofrer muitas tentações, porque no final dessas tentações e provações, você receberá a coroa da vida que Deus tem guardado para todos aqueles que o amam. Resumindo, o que fazer quando você não sabe o que fazer? É continuar confiando em Deus de todo o seu coração, agradecendo a Ele, sabendo que Ele está cuidando de tudo, te dando tudo aquilo que você precisa, para depois te dar aquilo que você quer. E continue seguindo pelos caminhos dele. Renuncie ao mal, renuncie aos pecados, renuncie às coisas erradas. Eu garanto para você que em pouco tempo você saberá o porquê você precisou passar por tudo o que você passou. E você vai agradecer a Deus por ter trilhado este caminho. E você vai se lembrar desse vídeo. E você vai falar: glória a Deus por esta palavra. Eu tenho certeza agora que o Espírito Santo testificou no seu coração com esse vídeo. Sim ou não? Escreve aqui nos comentários, curte para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante. E se você gostou, compartilhe esse vídeo com mais pessoas que você sabe que estão perdidas, que precisam ouvir o direcionamento de Deus hoje. Um beijo e que Deus te abençoe.